Estamos em mais uma edição do programa Direito e Dever e Cidadania e Ação pela TV Destaque. Hoje, com a grata companhia do apresentador Dr. Clóvis Brasil Pereira, a quem passo a palavra para apresentar o nosso ilustre convidado deste programa. Hoje temos com o nosso convidado, Dr. Olício Sabino Mateus, doutorando em Ciências Penais, mestre em Função Social do Direito, pós-graduado em Direito Penal, professor de Direito Penal e Processo Penal em cursos de graduação e pós-graduação. Seja bem-vindo, doutor Mateus. O programa hoje, tenho certeza que estará muito valorizado com a sua presença. Bom dia a todos, aos telespectadores. Eu agradeço imensamente o convite. Peço antecipadamente as desculpas por estar extremamente febril e gripado, mas vamos tentar aí ao longo do programa resolver as questões aí pertinentes ao novo projeto do Código Penal. Doutor Mateus, nós todos sabemos de que existe em gestação aí um novo projeto, um novo anteprojeto, na verdade, do Código Penal, né? E como é que está a sua tramitação para que possamos melhor posicionarmos os telespectadores e depois trocarmos algumas ideias sobre as principais mudanças propostas? Professor Clóvis, meu querido amigo, eu peço licença ao senhor, antes de falar como é que está essa tramitação, me colocar dentro de uma posição de que as leis infraconstitucionais aqui em nosso país sempre estiveram à margem, quer da Constituição, quer das necessidades da sociedade. Sempre foram colocadas em segundo plano, desculpe. E óbvio que essa carência social fez nascer, ou fez aí, a expectativa desse novo Código Penal, que em seguida também temos aí o Código de Processo Penal. O que ocorre? O que ocorre é que a tramitação desse projeto, desse anteprojeto, que se torna, por consequência, projeto, e, em seguida, então, uma lei infraconstitucional. Terá, então, aí toda a sua tramitação legislativa, que, por conseguinte, vai aí, obviamente, sofrer inúmeras alterações. Tendo em vista que nós já temos aí, sem que ele esteja, obviamente, tramitando, nós já temos aí algumas contrariedades ao projeto. Doutor Mateus, algumas colocações foram feitas e muito interessantes, já até na questão da contrariedade a esse anteprojeto. Né? Vai ser votado ainda para tornar-se um projeto, então esse anteprojeto já tem algumas contrariedades. Então, nós podemos ver que não é um ideal, ou é um ideal para a realidade da nossa sociedade. Pergunta muito sábia de sua parte, que acho que atende aí a um grande público. A primeira situação que nós temos que colocar diante dessa questão é: o que se entende, o que se busca com esse novo projeto é alcançar um espírito de modernidade das nossas leis penais, que realmente se encontram extremamente defasadas. Quando se reúne pessoas desse quilate, dessa experiência profissional, e aqui, para não ficar citando todos, mas o eminente professor Luiz Flávio Gomes, como os outros 15 que compõem essa mesa que está aí iniciando esse novo projeto e discutindo, e que coloca sob votação, primeiro, nós temos que levar em conta que são pessoas extremamente experimentadas. Segundo, que são pessoas conhecedoras do direito penal, quer pelo campo de conhecimento jurídico, quer pelo vasto conhecimento profissional. Isso, para nós, já é um marco extremamente saudável, salutar para o campo do direito. Agora, teremos aí discussões extremamente polêmicas, como é a liberação do uso da maconha, como é a questão do aborto, do qual eu acabei de relatar para os senhores. Me parece que um membro da bancada evangélica já disse o seguinte, se pronuncia nas seguintes questões: não é um grupo de intelectuais que vai fazer as leis
do Brasil ou as necessidades que o Brasil precisa. Eu acho um pouco precipitado, sem que haja uma análise mais profunda do que quer dizer esse projeto. Doutor Matheus, nós sabemos de que a questão... Tem vários pontos que são realmente polêmicos aí, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta no seguinte sentido. Nós temos visto manifestações pela imprensa, na televisão particularmente, alguns comunicadores, que, em razão do grande estágio de violência por que estamos passando, apregou diariamente a necessidade de endurecimento da legislação. Isso, de certa forma, não coloca em choque ou em xeque algumas questões trazidas no Código Penal, porque o que está se passando para a população é que tem que endurecer e aumentar o número de penas. E, pela dinâmica do projeto, algumas questões vêm na contramão dessa situação. Não é isso, mais ou menos, o que... Exatamente. O que a população quer, obviamente, é o endurecimento das penas. Entende-se, obviamente, dentro do âmbito popular, que o endurecimento das penas seria a grande panaceia, seria o método de regularizar a questão criminal. A questão criminal foge muito além disso, das questões das penas. Eu sou defensor, eu venho da escola do professor Raul Zaffaroni, que ele defende a questão da pena pedagógica. E o endurecimento dessas penas, aonde foram implantadas, não mostraram qualquer resultado nesse sentido. A pena pedagógica, que ainda é um assunto a ser discutido e muito a ser desbravado, como nós acabamos de ver aí, a aplicação pedagógica no próprio projeto, que ele possibilita o acerto previsto entre vítima e autor do crime, obviamente isso no crime que não haja violência. Como nós vimos também uma outra aplicação pedagógica na questão aí do crime de furto simples, que não haja violência. Isso é uma aplicação pedagógica. É nesse sentido que nós temos que trabalhar. O endurecimento das penas custa mais para o Estado, custa mais para a população e não traz resultado inerente que a sociedade espera. Doutor Matheus, muito interessante essas colocações, com relação aos resultados que a sociedade espera e com relação ao endurecimento dessas penas, e essa questão da pena pedagógica. Vamos ampliar esse assunto no próximo bloco. Vamos a um breve intervalo. Lembramos que este programa será reprisado sexta-feira às 7h30 da manhã, aos sábados às 21h30 e nos domingos às 22 horas. Você pode nos auxiliar sugerindo novos temas para debate e, se quiser ter o seu estabelecimento comercial divulgado pelo nosso programa, pode fazê-lo enviando um e-mail para direitoedeveres, tudo junto, @oabguarulhos.org.br, ou então fazer contato pelo telefone, prefixo 11 2468 8199. Pessoalmente, pode ser na rua Luiz Facini, número 16, no centro de Guarulhos, na Casa do Advogado. Voltamos já.